acaba de sair no ge.com que o Flamengo oficializa a proposta West Ham por Lucas Paquetá. Clube agora espera a resposta dos ingleses para tentar acertar a contratação. Aí eu vou passar aqui a notícia. Flamengo oficializou nessa quinta-feira ao West Ham da Inglaterra uma proposta por Lucas Paquetá. Os cariocas ofereceram 35 milhões de euros, 218 milhões de reais fixos, mais 5 milhões de euros em bônus, o que chegaria a 40 milhões de euros. O clube inglês enviou na semana passada uma proposta ao Flamengo, com os valores e os termos que gostaria para selar a negociação. Os valores ainda não estão de acordo com o que foi pedido, já que o West Ham pediu 45 milhões de euros, ou seja, o West Ham pede 45, Flamengo oferece 40 milhões de euros, 35 milhões de euros fixos, 5 milhões de euros em bônus. Ontem mesmo falei com uma pessoa forte no Flamengo que disse o seguinte: o dono do West Ham é difícil de negociar. O dono do West Ham é um cara complicado, ele não cede muito. Vamos ver agora se o West Ham e o seu dono vão aceitar aí a proposta do Flamengo, que acaba de oficializar 40 milhões de euros, 35 fixo, 5 milhões de euros em bônus para Lucas Paquetá. A notícia que eu recebi de muita gente no clube, Mauro, eu nem postei porque eu não tinha ainda acesso à proposta, tudo, mas o que foi falado é que nessa semana fecharia. Duas pessoas no Flamengo me falaram, essa semana fecha o Paquetá, tá? O Paquetá vai jogar no Flamengo, essa semana fecha. Mas também de outra fonte eu escutei que o dono do West Ham é difícil de ceder a negociação. O que você espera, Mauro? E o que você acha dessa proposta? Vale realmente pagar 40 milhões de euros, que é a proposta oficial do Flamengo ao West Ham, pelo Lucas Paquetá, Mauro César Pereira? A questão não é se vale ou não vale. Se você quer brincar nesse mercado da Premier League, você vai ter que jogar alto. É um jogador valorizado, já teve até proposta que depois foi retirada por conta do imbróglio das apostas, que era o dobro disso aproximadamente, que o Manchester City pagaria por ele. É um jogador que tem esse valor de mercado. Você quer contratar, é por esse valor. Eu acho que se o Flamengo tem condições de contratar, tem condições de pagar e puder trazer, vai fazer muita diferença. É um jogador de um nível bem acima do futebol brasileiro. Eu acho que assim, não tem comparação, por exemplo, com o Gerson. Ele é mais jogador que o Gerson, claramente. É só olhar a trajetória dos dois. O Gerson é um ótimo jogador, como eu sempre friso. O West Ham dificilmente vai aceitar esse valor. Aliás, isso aí é uma coisa que não tem nada de demais, essa notícia. Isso aí, gente, já está desde segunda-feira. Ele sabe que essa proposta ia ser enviada a qualquer momento. O Flamengo não mandou na segunda por alguma razão. Ou deu uma valorizada, ou o BAP estava preocupado com outras coisas, e estava preocupado com outras coisas, né? Na última semana não aconteceu nada, da quinta para cá para hoje. Agora tem a novidade, o Flamengo faz a proposta um pouco maior, 35 mais 5. Dificilmente o West Ham vai aceitar, tá? O clube inglês quer que o jogador fique lá até o final da temporada, ajude a escapar do rebaixamento e ainda mantém essa posição. Agora a questão é capacidade ou não de convencimento, de convencer o time inglês a liberar o jogador e aceitar esse valor. Talvez eles falem, tá bom, eu libero, mas eu não quero 35 mais 5, eu quero 40 certos. É uma possibilidade também. Enfim, isso é negociação, tá? E assim, qualquer coisa que fale é chute, gente. Desculpa, o Thiago. Quem é que sabe? Só uma mãe de Ná com a bola de cristal. Como é que a pessoa pode saber o desfecho de uma coisa que não está definida, gente? Uma negociação. O sujeito aqui no Brasil está na cabeça do dono do West Ham para saber? Não, sério. Como não está? Ninguém sabe, eu não sei, você não sabe, nenhum de nós sabe. O BAP não sabe, o dono do West Ham não sabe, o empresário do Paquetá não sabe, o Paquetá não sabe, ninguém sabe o desfecho dessa história. Se vai ser hoje, amanhã, semana que vem ou qualquer outro dia. O cara pode palpitar. Agora, a gente não sabe o final da história. É mais ou menos o seguinte, é como você prever o resultado de um jogo. Você pode imaginar que vai acontecer tal coisa, você não sabe o que vai acontecer. Tá? Agora, o que a gente sabe é o seguinte, a posição do clube inglês é, eu quero o jogador emprestado, quero emprestado até o final da temporada. Eles podem mudar de ideia? Sim. Aí vem o quê? Capacidade de convencimento do Flamengo ou dos representantes do atleta para que o clube mude de opinião. E aí pode o West Ham falar, tá bom, eu libero agora, mas eu quero 40 na mão, não quero 35 mais 5. Alguma coisa assim eles podem pedir. Ninguém sabe o que vai acontecer.
aí na base do palpite, eu acho que vai acabar fechando. Por quê? Porra, ele não quer ficar lá. Eles não vão ficar sustentando o jogador lá contra a vontade. Tem mais um ano de contrato ao final da temporada. Ou seja, no final desse ano ele pode fazer um pré-contrato. Aí o valor de mercado vai caindo. Quer um exemplo? Palmeiras ofereceu 20 milhões de euros pelo Andréas Pereira. Aí o Fulham falou, não quero. Usou o jogador meses, terminou a temporada, férias, começa a temporada europeia novamente. O Andréas vai para o banco, o Andréas perde espaço no time, aí vende por 10. Ou seja, por alguns meses, algumas partidas que ele fez no segundo semestre, o Fulham deixou de ganhar mais 10 milhões de euros, porque o Palmeiras ia pagar 20. Então o Paquetá hoje tem um valor que a tendência é diminuir. Por quê? Já se sabe que ele não quer ficar na Inglaterra. Então, qualquer clube inglês, esse cara quer ir embora, vou ficar fazendo proposta por ele, já desvaloriza. E no final desse ano, ele tem possibilidade de fazer um pré-contrato. Ao final da temporada, agora em maio, daqui a poucos meses, ele estará no seu último ano de contrato. E aí tem aquela questão também. Os salários dos jogadores do West Ham, se o time for rebaixado, os contratos dos atletas têm cláusula que reduz a remuneração em 50% em caso de rebaixamento. Então, isso também é outro impacto. É mais um motivo para o cara não querer ficar. Você acha que alguém quer ficar ganhando metade do que ganhava? Claro que não, né? Evidente que não. Então, isso é uma negociação. O que vai acontecer, a gente não sabe. A tendência é esse negócio sair. Agora, no meio do ano, em algum momento. Porque o Flamengo quer o jogador e, antes de qualquer outra coisa, o jogador quer vir para o Flamengo, né? Ele se colocou... Ele motivou essa negociação. Partiu do Lucas Paquetá. Se ele não falasse, eu quero ir embora, não quero ficar aqui, o Flamengo não faria a proposta agora, porque saberia que seria impossível. E o que está tornando essa negociação possível é justamente essa insistência do atleta de ir embora. Aí o clube começa a admitir, bem, o cara não quer ficar, vamos fazer o quê? Tentar pegar o melhor dinheiro possível e tentar mantê-lo aqui, porque ele é bom jogador, é importante para o time, para que ele nos ajude a sair do rebaixamento. Lembrando que o West Ham estava a 7 pontos, agora está 5 atrás do último time fora do Z3. Lá são 3 rebaixados, né? Porque no final de semana ele reduziu, ganhou seu jogo e o Nottingham Forest empatou. Então a diferença diminuiu um pouco. Até talvez a gente consiga alguma novidade sobre essas negociações durante aqui o programa. Eu vou tentando aqui no celular falar com algumas pessoas. Mas já sabia que a proposta ia sair essa semana, a partir de segunda-feira, não foi na segunda, não foi na terça, não foi na quarta, foi agora. Muito também em função, creio, das outras preocupações que o BAP tinha lá no Flamengo. Além de ter que elaborar a proposta com calma, teve reunião, teve definição com relação ao time que jogaria contra o Vasco e também, como eu já tenho dito aqui, o Flamengo não tem motivo para ter pressa. A janela de contratações para os times aqui no Brasil vai até 3 de março. O West Ham tem motivo para ter mais pressa, porque ela vai até 2 de fevereiro. E se venderem o Paquetá, o que eles querem? Vender o Paquetá e pegar emprestado. Por que emprestado? Dessa maneira, eles recebem o dinheiro e usam o dinheiro para contratar jogadores de defesa, pelo menos um. É o que eles pretendem. Para quê? Para melhorar o time defensivamente. O time tomou gol em todos os jogos da temporada. Não teve um jogo de clean sheet, como eles chamam lá, que é você passar um jogo sem levar gol. Não teve nenhum na temporada. Então, qual a estratégia do West Ham? Eu pego esses 35 milhões, digamos, ou 40, agora contrato alguém, melhoro o meu sistema defensivo e tenho o Paquetá emprestado até o meio do ano. Isso o Flamengo não quer, pelo menos até agora. Então, e o Paquetá também não quer, ele quer vir logo. Então, é negociação. Um cede aqui, o outro cede ali. Uma possibilidade, que eu vou especular, tá? O Flamengo fala, tá bom, eu dou 40 e você me libera ele agora. Então não é 35 mais 5, é 40. Vou pagar 40 e você me libera o jogador. E aí já entra uma grana, claro que geralmente essas compras são parceladas, né? Vai entrar uma grana e você já... Assim, como é que acontece? Digamos que o Flamengo vai pagar 40 milhões em 8 parcelas de 5 milhões de euros, por exemplo. Geralmente é 4 meses, 6 meses, depende do contrato. O West Ham, tendo essa venda, ele negocia com ela. Ele vai comprar um jogador e fala, olha, eu tenho aqui tanto para receber do Flamengo, eu tenho tanto para receber de tal time. E isso, lá fora, quando você tem dinheiro a receber do Flamengo, isso é dinheiro. Porque lá fora, sabe-se que o Flamengo paga. Ao contrário de outros clubes que você sabe que não pagam. A mesma coisa o Palmeiras. Se o Palmeiras vai negociar lá fora, os times da Europa sabem que não, esse clube brasileiro paga. É como se existisse uma espécie de Serasa, uma SPC internacional dos clubes, e as pessoas sabem. As pessoas sabem. Então, assim, mesmo não estando dinheiro no caixa, é dinheiro a receber e isso entra no negócio. É uma garantia, entendeu? É uma garantia que o clube pode apresentar.
A tendência é esse negócio sair, mas ainda tem uma queda de braço pela frente. Aí, durante o programa, a gente vai tentar aqui falar com algumas pessoas que possam nos ajudar a trazer algumas informações, mas é o roteiro esperado. Essa proposta viria nesse jogo de xadrez, a jogada era do Flamengo, era a vez do Flamengo. E qual era a jogada? Apresentar uma proposta. Eram 30 mais 5, agora 35 mais 5, 40 milhões, que é o número que já sabia que o Flamengo iria alcançar. Agora vejamos como a coisa vai se processar a partir do posicionamento do West Ham. Eu acho que o ponto mais delicado no momento é eles quererem o jogador por lá por mais 6 meses. O Flamengo não quer isso e eu acho até que está certo. Se vai pagar, o cara fica emprestado, ele se machuca, como é que fica? Vai ter que fazer um seguro, desfaz o negócio, como é que é essa história? Complicado isso aí, né? E o Flamengo quer o jogador já, porque o Flamengo quer ser campeão brasileiro. E vai ter muito jogo até a Copa do Mundo, né? Então tem isso também. O campeonato só se decide no final, mas os pontos começam a ser disputados na quarta que vem. Vale, os pontos do jogo de quarta do Flamengo com o São Paulo valem tanto quanto na última rodada. Então tem isso também. O Flamengo quer ser campeão brasileiro. E a Libertadores também. Com o Paquetá você vai fazer antes da Copa fase de grupos de Libertadores, poder avançar na Libertadores, fazer uma campanha. Assim, embora a temporada se defina no segundo semestre, ela já está em curso. O jogador chegando agora, ele vai ajudar. Isso é evidente. Ah, mas se você só consegue contratar no meio do ano, tá bom, vou contratar no meio do ano, vou pagar no meio do ano. Agora, pagar agora e só ter no segundo semestre é complicado, né? Então é difícil desatar esse nó. Eu acho que eles vão desatar. Agora, no meio do ano, vão acabar desatando. O jogador não quer ficar lá e dificilmente eles vão sustentar essa situação com alguém tão insatisfeito como ele parece estar. Não estou nem discutindo, tá, gente? Se ele tem motivo ou não para estar insatisfeito. Estou só falando de um fato que é a insatisfação do atleta. É uma negociação, né, que realmente, como o Mauro disse, tem um otimismo, porque o Paquetá não quer jogar no West Ham. E aí, nisso eu posso falar até nome, tá? Que eu já falei até com o Boto sobre isso, de falar, de tentar apurar a coisa sobre Paquetá. E ele falou já algumas vezes, não só para mim, que o Flamengo vai ter paciência. O Flamengo vai ter paciência, o Flamengo não vai. Ah, tá bom, pediram 45, vamos subir então um pouco. Não. Se o Flamengo levou essa oferta para 40 milhões de euros, eu acho que esse vai ser o teto do Flamengo. Vai ser o teto. E ali vai tentar fazer um jogo, como disse o Mauro, pode tentar convencer, pagar 40 milhões direto, pode ficar esperando porque o jogador não quer ficar, vai se recusar a jogar e o West Ham vai ter que ceder. Agora, só de chegar a 40 milhões de euros, Flávio Prado, olha a que patamar chegou o futebol brasileiro.